Raimundo Irineu Serra Juramidã nasceu a 15 de dezembro de 1892 na cidade de São Vicente de Ferrer, estado do Maranhão. Irineu Serra é filho de Sanches Martinho Serra e Joana Assunção Serra. Viveu na companhia de seus pais até 1912, quando saiu de sua terra natal com destino ao Acre, no antigo território. Passou pela capital, destinando-se à costa do Peru, onde conheceu Antônio Costa e André Costa. Do encontro com Antônio Costa, ainda em 1912, foi que Irineu Serra conheceu a bebida de origem indígena, chamada na região por ayahuasca, fazendo assim a junção étnica dos povos formadores das raças brasileiras. O mestre Irineu Serra complementava a união das raças no conhecimento da ancestral bebida, indo posteriormente passar por uma fase de profundos conhecimentos com os segredos e mistérios das matas amazônicas, onde trabalhou como seringueiro, operário agricultor, participando da comissão de limites que demarcou as fronteiras do Acre com o Peru e Bolívia. Em 1917, fixou moradia em Brasileia, onde teve seu único filho, Valcírio Genésio da Silva. Em 1931, passou a morar definitivamente em Rio Branco, estabelecendo-se primeiramente nas terras onde hoje é o Quarto Bis, e em seguida instalando-se na Vila Ivonete, nas terras do antigo seringalista Barros, onde começou a formar sua doutrina. Após construir uma casinha de barro e iniciar plantações para seu autossustento, passou a organizar pacientemente sua doutrina. Sabe-se que o primeiro seguidor foi Germano Guilherme, que mestre Irineu conheceu na antiga guarda territorial, onde o mestre serviu e alcançou a patente de cabo, dando baixa para trabalhar na missão do chefe império Juramidã. Em 1945, já com grande número de seguidores, mestre Irineu muda-se para a colocação Espalhado, local rico em mata nativa, parte de um projeto de colonização desenvolvido pelo governador José Guiomar dos Santos, de quem era grande amigo. Batizado como Alto Santa Cruz, é nesse local que mestre Irineu viveu até sua passagem para a vida espiritual, a 6 de julho de 1971, deixando sua esposa Peregrina Gomes Serra e um grupo de discípulos encarregados de dar continuidade aos seus trabalhos, aos quais assiste, enviando do mundo espiritual preciosas forças e ensinamentos. Seu inário, que revela toda a grandeza de sua doutrina, é cantado nas principais datas do calendário cristão. Conhecendo a bebida chamada ayahuasca em 1912, mestre Irineu foi submetido a uma rigorosa dieta, onde passou a se alimentar durante 8 dias somente de macaxeira e insulsa. Apenas uma pessoa tinha autorização para fazer sua comida, com quem se comunicava através de uma batida na sapopemba de uma árvore, já que não podia manter contato com nenhuma pessoa. É dessa experiência que mestre Irineu inicia seu aprendizado com os trabalhos da rainha, aprendendo a confeccionar a bebida de nome ayahuasca, batizada pelo mestre Irineu posteriormente como Santo Daime. A certa altura de sua dieta, dentro de seu aprendizado, o seu companheiro, penalizado com seu sacrifício, pensou em colocar uma porção de sal em sua comida. Foi quando teve uma de suas revelações. O mestre pensou: tentaram colocar sal em minha comida. Pensou que já estava adivinhando. Mas deu-se conta: eu não estou adivinhando, porque estão me dizendo. Ao retornar para casa, o mestre falou para seu companheiro: você ia colocando sal em minha comida? Então o companheiro respondeu: você pode seguir nessa missão, que é boa mesmo. Antes de irem para a mata, há toda uma preparação através da abstinência sexual de 3 dias antes do dia da procura do cipó jagube, Banisteriop Kaap, que se dá no período da força da lua nova. De acordo com a quantidade de jagube retirado, é que se estabelece a quantidade de sacos de folhas a se retirar nas matas.
Da mata, após colhidos pelos soldados da Rainha da Floresta, o cipó e a folha são preparados para o processo de limpeza. A folha é cuidadosamente limpa por homens e mulheres em ritual simples, num encontro previamente marcado, não sendo permitida a participação de mulheres no período menstrual. O jagube é limpo e arrumado para a bateção. Parte da equipe se responsabiliza pelo trabalho da lenha, material utilizado para fazer o fogo que é colocado nas fornalhas. É na batição que o santo daime é confeccionado. O cipó é macerado por turmas de 12 homens que revezam-se em etapas, de acordo com a resistência de cada um. O jagube é macerado até ficar macio. A seguir, é levado para o cozimento junto com a folha e água, únicos ingredientes dessa fórmula oriunda da cultura de nossos ancestrais. O daime é feito 3 dias depois da lua nova, né? Se corta o jagube, mede-se todo, não tem uma só. Passei um trabalho prefeito, o jagube tem que ser cortado todinho numa medida só. Até aquelas pontinhas que passam tem que ser reta, né? Para não dar interferência, né? E aí se bate ele, primeiro coloca-se a folha, começa com folha e termina com folha, né? E deixa cozinhar, aí é o ponto que dá a divindade, né? Não há tempo determinado para o cozimento final do santo daime. Quem está fazendo a apuração é inspirado por Deus, onde faz-se somente uma base de cálculo. Após cozidas e feitas as passagens de apuração, o santo daime é esfriado e enlitrado em garrafões de 5 litros, que posteriormente são levados para a presidência. O gestor faz um relatório de prestação de contas de todo o trabalho, apresentado de acordo com as regras estatutárias aos sócios do centro. O mestre deu uma demonstração de poder em um dos trabalhos de bateção, quando a água estava fervendo com a folha de chacrona e o jagube. Neste momento, o mestre fez uma pressão com a mão dentro da panela e um irmão, ao ver este ato, quis também fazê-lo. A oportunidade do feitio de daime, ele, na hora que estava fervendo o daime, ele foi e meteu a mão, encalcou bem, bastante assim. Chega a mão, o daime lavava por cima da mão dele. E todo mundo ficou observando, um pouco admirado, é claro. E tinha um companheiro lá dele, que me foge agora realmente o nome da memória, que disse que ia fazer aquilo, ele pediu para não fazer. E ele insistiu, e como ele sempre disse que as vontades são livres, né? A pessoa tentou fazer. Resultado, o couro da mão ficou. Então é uma prova realmente de que nosso mestre tem um pouco de fé, ou por não dizer, total fé. A concentração é... A finalidade dela é que a gente... É o dia que a gente pode mirar para
ver o que é preciso sobre a pessoa da gente, a vida da gente, receber uma cura, né? O trabalho de concentração foi o primeiro instituído no processo de formação da doutrina, onde foi estabelecido pelo senhor Raimundo Irineu Serra a dieta de abstinência sexual por 3 dias antes e depois de tomar o Santo Daime. O trabalho de concentração é iniciado com a ordem de distribuição do Santo Daime. Homens e mulheres recebem a bebida e posicionam-se nas fileiras de concentração. Em seguida, o comandante escolhe as pessoas para compor a mesa de direção dos trabalhos. É feita a leitura do decreto de serviço. A diretoria do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, CICLO, dando continuidade à obra de Raimundo Irineu Serra de Uramidã, patrono e fundador desta missão, falecido em 6 de julho de 1971, vem por meio deste despertar e fortalecer os interesses e deveres de cada sócio desta casa. Para se firmar esta corrente, necessário se faz a habilitação do mais profundo silêncio, não sendo permitido conversar na hora de concentração efetuada e não fumar dentro do recinto de trabalho em desrespeito ao culto, podendo, entretanto, fazê-lo em lugar reservado e só sair em caso de extrema necessidade. Durante o referido ato de imensa significação, devemos dedicar toda a nossa atenção com respeito externo e interno às autoridades supremas, a fim de alcançarmos as bênçãos divinas e sermos assistidos pela luz do Supremo, clareando os olhos dos nossos espíritos para enxergarmos a luz da verdade. Além disso, não se deve comentar o que se passa nas reuniões com quem não compartilhou das mesmas, ainda que seja pessoa da nossa família. Na nossa vida cotidiana, devemos tratar todos com respeito e amor, dentro da sinceridade e da ordem, evitando os maus hábitos viciosos, como o alcoolismo, as drogas e outros maus costumes que possam abater física e moralmente a nossa personalidade. Enfim, devemos acatar o que estabelece o nosso estatuto, inspirado por nosso venerável Mestre e iluminado por nosso Salvador, o Senhor Jesus. Todos que desejarem seguir nesta missão devem cumprir fielmente com essas instruções. Devemos respeitar as leis do nosso país, como também tudo quanto eu não quiser para mim, não devo desejar ao meu irmão, sempre rogando ao Supremo Criador por toda a humanidade, que este é o caminho para se formar o alicerce espiritual. Devemos tratar da união dentro e fora da comunidade em que estamos, para que Deus nos proporcione saúde, energia, alegria de viver e, sobretudo, progresso para o nosso centro. Não se deve menosprezar outras seitas ou religiões dentro do cumprimento da lei. É nosso dever nos confraternizarmos com todos, sem distinção de cor, raça, crença ou nacionalidade, pois todas são criaturas emanadas de Deus. Comportamento para se chegar ao trabalho. Todos que vierem à procura de recursos físico, moral ou espiritual devem trazer consigo uma mente sadia, cheia de esperanças, implorando ao Espírito do Bem e à Virgem Mãe Criadora que sejam concretizados seus ideais, conforme a vontade divina. E precisamos nos conscientizarmos que os hinos dos nossos hinários estão mostrando claramente a luz deste poder sagrado do Divino Senhor Deus. Instruções aos senhores pais. Todos os pais de família devem criar dentro do seu próprio lar um centro de paz e harmonia. Esposo e esposa devem tratar-se com dignidade e respeito mútuo, incluindo as pétalas deste amor no mais firme propósito do futuro e da felicidade. Todos os pais de família devem ser um professor exemplar para seus filhos. Nunca devem pronunciar palavras que possam prejudicar a moral das crianças. Ensinar os deveres religiosos, amar a Deus sobre todas as coisas e se dedicar à missão da verdade. A disciplina é a principal estrutura da ordem. Disciplinar não é bater, xingar, etc. Disciplinar é educar, motivar, desenvolver os conhecimentos básicos da vida humana. A casa em que estamos é uma escola de instruções e sabedoria divina do Divino Senhor Deus. E está dependendo unicamente da atenção e esforço de cada um. Mas havendo força de vontade, nada para nós é custoso. Em resumo, ficará doravante assim, o irmão ou irmã, que por força de incompreensão não cumprir fielmente com as instruções acima mencionadas, resolvendo enveredar pelos caminhos contrários,
Pela primeira falta será chamado a um conselho perante a diretoria. Pela segunda falta será suspenso por 30 dias. Pela terceira falta será suspenso por 90 dias. E se continuar desobedecendo, será eliminado definitivamente. Meus irmãos, vamos prestar atenção para que não chegue a este ponto de tristeza. Rio Branco, Acre, 30 de junho de 1999, João Rodrigues Facundo, presidente. O ou a presidente autoriza quem está presidindo a mesa dar a ordem de concentração para todos. Concentração para todos. Durante 2 horas, todos os membros permanecem sentados em silêncio absoluto. O mestre Irineu adotou por volta de 1945, ao mudar-se para o Alto Santo, a realização de algumas concentrações com a execução de músicas, tocadas pelo senhor Daniel Pereira de Matos, primeiro violinista da história da doutrina. Novas adaptações foram implantadas pelo mestre imperador a partir de 1963, com a regulamentação da data de 27 para os trabalhos do Círculo Esotérico na sede do mestre, e às segundas-feiras na casa do presidente do Círculo Esotérico, senhor Francisco Ferreira, o Chico Enfermeiro, mais conhecido como Chico da Pipoca. Pouco tempo depois, foram definidas as datas de 15 e 30 para a realização dos serviços de concentração e determinado o silêncio absoluto na execução da concentração, ficando assim estabelecido até os dias de hoje. As concentrações do Círculo Esotérico sempre foram muito bem organizadas. Todo mundo se prontificava dentro dos trabalhos, em silêncio. Agora, o presidente do Círculo Esotérico era quem mais falava, né? Agora, tinha outras pessoas lá que davam as instruções, e dando as instruções não era uma concentração fechada, né? Silenciosa, porque tinha aquelas pessoas falando, né? Dando instrução do Círculo Esotérico. Depois disso, tinha a música. Mas era sempre aos dias 27 do mês, essa música, né? Essas sessões, né? Mas eram sessões só de instrução. Era de instrução, não era sessão de concentração, né? Era todo tempo pessoa falando, instruindo, dando as explicações do Círculo Esotérico. Após 2 horas de silêncio, é lido novamente o decreto. A diretoria do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, Ciclo, dando continuidade à obra de Raimundo Irineu Serra de Uramidã. Em seguida, canta-se os 13 hinos novos do Cruzeiro Universal. Calor, ela é quem me dá o pão, a minha mãe, que nos criou. Reza-se 3 preces e uma Salve Rainha. Em seguida é encerrado o trabalho. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Soberana Mãe, de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Patriarca São José e de todos os seres divinos da Corte Celestial, com a ordem do nosso chefe Império Júlio Almirante, está encerrado esse trabalho de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus nas alturas. Houve sempre uma preocupação de mestre Irineu para a institucionalização de seus trabalhos. Pode-se afirmar que uma das primeiras medidas nesse sentido foi a personalização da farda de concentração. O mestre sempre falava que tinha de organizar uma farda de concentração, né? Porque a nossa farda só era farda oficial. Então ele esquematizou tudo como devia ser a farda azul, né? Azul, pelo menos da mulher. Saia azul, blusa branca, com aquelas letras no bolso aqui, aquelas letras C, R e F, né? Simboliza Centro da Rainha da Floresta. Paralelo à instituição das fardas, por volta de 1935, aconteceu o primeiro inário da história da doutrina. Foi a comemoração de São João Batista, a 23 de junho de 1935, na Vila Ivonete, na casa da senhora Maria Damião.
Era muito poucas pessoas. Nesse tempo meu pai ainda era vivo. Então, só tinha 2 hinos do irmão Germano Guilherme e 2 do João Pereira. Cada um tinha 2 hinos. E o cruzeiro, apenas 5. Que quando nós chegamos na casa do mestre, eu com meu pai, né, a nossa família toda, só tinha lua branca. Era o hino que tinha, era a lua branca. Que então ele falava que lua branca ele recebeu no Peru e trouxe para cá, né? Que quando nós chegamos, logo há poucos dias, ele recebeu Tuperci, né? Aí eu era criança naquele tempo, né? Eu tinha 9 anos. Mas eu, curiosa, eu disse, eu vou ver. Saiu Tuperci, logo lá veio o Ripi, né? Aí eu imaginei assim, digo, eu vou numerar, ver quantos hinos que vai sair. Damião Marques, que era o marido da Maria Damião, ofereceu a casa dele, para ele, se quisesse, ele fosse lá, né? Aí ele aceitou. Aí nós fomos. A gente cantava cada hino repetido 3 vezes, para aumentar, né? 3 vezes, cada um. Quando chegava no último, voltava e começava de novo, porque era pouco demais, né? Até quando chegou lá pelas 11 horas da noite, aí deu intervalo. Nessas alturas, precisava você ver, uma mesa repleta. Era tanta da comida, tanta da coisa. Então lá se vê, a pessoa toda vê. Papai do céu, do coração, que hoje nesse dia foi quem deu o nosso pão. Graças a mamãe, mamãe do céu, do coração, que hoje nesse dia foi quem deu o nosso pão. Louvado seja Deus. Aí para poder todo mundo participar daquela mesa, né? Assim passamos a noite, né? Depois de tudo, vamos cantar novamente, amanhecemos o dia. Com 9 hinos apenas. Assim como acontece a preparação para os outros rituais aqui já apresentados, os inários oficiais também exigem uma verdadeira preparação através de dietas que vão desde a abstinência sexual até cuidados com a alimentação e relacionamento uns com os outros. A abertura do trabalho oficial se dá às 18 horas com a chamada pela batida do maracá, que adverte para a reza do terço. Todos ficam enfileirados usando fardas brancas. Em seguida, toma-se o santo daime e formam-se filas, por critério de altura, em ordem decrescente, separando-se os homens das mulheres, sendo que as primeiras filas frontais compõem-se de 7 membros, para o início dos cânticos. O inário é oficialmente aberto com os hinos Sol, Lua, Estrela e Devo Amar Aquela Luz. E em seguida, canta-se o inário de Germano Guilherme. Só então continua com o Cruzeiro Universal, recebido pelo mestre imperador Raimundo Irineu Serra. As filas são organizadas conforme as orientações dos comandantes, masculino e feminino, de acordo com a ordem deixada pelo mestre imperador. A entrada e saída dos membros da forma é permitida da seguinte maneira. Ao entrar, faz-se um cumprimento com a mão esquerda, que é correspondido pela primeira pessoa do pelotão. E ao sair, cumprimenta-se novamente e passa-se 3 hinos fora da fila. O não cumprimento desta ordem implica em um membro ser alertado para o retorno à sua posição de baile. Durante a execução do inário, determinado membro autorizado pela direção dá vivas em louvor às autoridades supremas, que são respondidas pelo batalhão. Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Momento complementado com fogos e elevação do louvor no salão. Na primeira coluna, canta-se bailando e faz-se ritmos com o maracá.
Nas datas dos Santos Reis, São João Batista, Nossa Senhora da Conceição e Natal, é cantado o hino da confissão. Na segunda coluna também baila-se com o ritmo do maracá, porém com a complementação musical de instrumentos, que revelam a harmonia verbalizada através das palavras e sons emitidos na execução de cada hino, que, de acordo com o capítulo 19 do Estatuto Atribuições e Direitos a Todos, no seu artigo 47, no item C, versa: ouvir as gravações e acordes que completem o louvor a Deus na forma do Salmo 150 e versículo 1-5 das Sagradas Escrituras. À meia-noite é feito um intervalo, quando a presidência dá a ordem de fora de forma, que permite o descanso e a alimentação feita com a caiçona, bebida de origem indígena, preparada com macaxeira cozida em soça fermentada. No entanto, são cantadas diversões musicalizadas recebidas pelo mestre, com a finalidade de entretenimento. Para o retorno ao trabalho, o batalhão é novamente convocado através da batida do maracá. Perfilados novamente em forma, tomam suas posições originais e dão sequência ao cântico do inário até a sua execução final. Momento em que é rezado 3 preces com a Salve Rainha e fechado o trabalho com as palavras de encerramento. Em nome de Deus Pai, Davi soberano do mundo, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Patriarca São José e de todos os seres divinos da corte celestial, com a voz do nosso chefe Império Juramidã, está encerrado o trabalho da noite de São João. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus nas alturas. O inário do senhor Germano Guilherme é também cantado nos inários oficiais São João, Nossa Senhora da Conceição e Natal. Nos inários de São João e Natal, realiza-se batismos nas crianças. A humildade de Mestre Irineu foi notadamente demonstrada durante sua passagem pela vida aqui na Terra, como, por exemplo, no momento em que ele saía de um arraial que estava sendo realizado onde hoje está localizado o seu túmulo. O senhor Privato José de Macedo conta da seguinte forma: eu admirei foi a humildade dele, né? De dizer que o Leôncio tinha oferecido o carro para levar ele. E achou que deveria ir mesmo de pés, porque estava castigando um pouco a matéria, né? Foram deixados pelo mestre Irineu os inários da Semana Santa e finados, como inários extraoficiais, assim chamados por serem executados com fardamento azul. Ressalva-se, no entanto, apenas um detalhe importante: estes trabalhos não recebem a ritmização com instrumentos musicais. No inário do dia de Todos os Santos e Finados, realizado na passagem do dia 1º para 2 de novembro, após o encerramento dos trabalhos, é realizada uma missa de ação de graças a todos os finados. Esse trabalho também é realizado quando ocorre o falecimento de qualquer membro, quando no 7º dia é rezada uma missa que é entrecortada por hinos e preces. Em datas de aniversário de membros,
Comemora-se também com a execução de inários extraoficiais, casos em que canta-se e dá-se vivas em homenagem ao aniversariante. Os inários básicos são o Cruzeiro Universal do Sr. Raimundo Irineu Serra, Inário do Sr. Germano Guilherme, Inário do Sr. João Pereira, Inário da Senhora Maria Damião e Inário do Sr. Antônio Gomes da Silva. Estabelecido desde a instituição da seção de concentração, o trabalho de cura é parte das origens dessa doutrina e surgiu em 1931, ainda na Vila Ivonete. Às quarta-feiras, é serviço de concentração. Começou pelas concentrações. Sim. Às quarta-feiras, todo mundo concentrado. Então, o mestre trabalhando em benefício daquela pessoa que estivesse necessitado, né? Que estivesse presente ou ausente. Mas ele estava trabalhando aquele benefício e todo mundo concentrado também naquele fim. Então, naquela época, tinha aqueles chamados de cura mesmo, né? Então, ele chamava, silenciosamente ele chamava. Ali mesmo, dentro da concentração, ele recebia a cura daquela pessoa, o como podia ser. Abertura de mesa, quem vai fazer a mesa não é aquela pessoa, a pessoa que está ali é só um representante, né? Tem que pedir conforto, tem que pedir força e licença ao mestre e a Deus Todo-Poderoso, né? Para poder fazer aquele trabalho. Se quiser ter um bom êxito, tem que pedir licença e pedir ao mestre, na sua infinita e eterna bondade, e nosso Senhor Jesus Cristo, que venha naquele momento presidir aquele trabalho, para poder ter bom êxito, né? Tem que fazer os chamados, tudo direitinho, rezar aquela prece com 9 cruzes. Agora, a pessoa que está sendo beneficiada tem que pôr a cruz no peito esquerdo, né? Ficar em cima do peito esquerdo, a pessoa que está sendo beneficiada. E quantas pessoas compõe-se a mesa de 3, 5, 7 ou 9 pessoas. A mesa não pode aumentar e nem ser par, só pode ser ímpar. E no fim da prece, chama-se o tucum, 3 vezes. E aí fecha com a salve rainha. Fecha com a salve rainha e faz os oferecimentos. Oferece ao mestre, à Virgem Soberana Mãe, ao Senhor Tucum. E a intenção, quem está fazendo tem que primeiro fazer em nome do santo do seu nome e do anjo da sua guarda, para poder jogar para os outros, para não ficar de corpo aberto, né? Então, oferece ao santo do... Por exemplo, sou eu ofereço santo do nome do santo anjo da minha guarda. Depois eu ofereço ao santo do nome daquela pessoa que está sendo beneficiada e o anjo da guarda dele. Aí eu ofereço 5 chagas sagradas da morte, paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora do Desterro, para que seja desterrado todo o mal que estiver perturbando aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? E às vezes não é só um, são muitos que estão na lista, né? Os hinos são fios condutores da doutrina. Recebidos desde 1935, formam uma árvore musical de uma grandeza singular, que somente na sintonia do trabalho deixado por Raimundo Irineu Serra são capazes de ensinar e educar o homem no caminho do bem e da verdade. Seu inário, que revela toda a grandeza de sua vida, trouxe a preparação para sua passagem ao plano espiritual. A partir de 1960, o mestre Irineu passou a receber os hinos novos, que são a continuidade dos ensinamentos contidos nos seus trabalhos, através do qual recebeu o hino Terra Fria, por volta de 1969, quando passou cuidadosamente a preparar sua saída para a vida espiritual.
Uma das principais providências tomadas por Mestre Irineu foi a criação do Estatuto, que regulamentou juridicamente a sua missão. O Estatuto foi criado pelo irmão José Vieira, nos anos de 1960 a 1969, quando foi apresentado oficialmente ao Mestre Irineu e registrado em 22 de janeiro de 1978. Houveram duas modificações registradas nos dias 25 e 27 no Diário Oficial do Estado do Acre. O Estatuto foi oficialmente apresentado ao Mestre Imperador no dia 5 de julho de 1971. Eu cheguei em sua residência já com toda a documentação do centro, já com registro de cartório, de diário oficial, tudo pronto. Li para ele, ouvi, tudo direitinho. Foi quando então ele me disse: compadre, estou satisfeito, dei nome a quem não tinha, guarde consigo essa documentação até um dia. Pai, vem! E este dia então, Pai, eu acredito que enquanto eu tiver vida e não andar fazendo coisas absurdas que não venha satisfazer as exigências do centro, eu acredito que enquanto estiver assim eu estarei bem com ele também. Destaca-se agora o capítulo 9 do Estatuto, que fala da moral e profilaxia. Artigo 19º. Capitulando pela moral e a saúde da agremiação, a todos é vedado na forma da alínea B e artigo na Constituição e Decreto-Lei 159 e artigo 281 do Código Penal e afins, o uso ou tráfico dos inebriantes, refurtando-se a morfina, a heroína, a cocaína, maconha, a marihuana, a cachaça, o LSD e outros também de efeito deletério, incompatíveis com a dignidade humana, os quais obscureçam a consciência e os sentimentos nobres, levando à perversão e ao fatalismo suas vítimas na ânsia insopitável de alegrias fortuitas e degradações. Parágrafo único. Requinta-se na insensatez da libação e tripudiar as finalidades da alma é mergulhar o ego em panaceia de ilusões e atos que aviltam a integridade moral e comprometem a saúde, a personalidade, levando suas vítimas ao escravismo vicioso e ao fim constritador expresso em 1 Coríntios 6.10 e afins, cujos viciados não entrarão no reino dos céus. Dentro do Estatuto, ficou constituída a diretoria do Centro. Conselho Superior e Constituição. Mestre Imperador, Raimundo Irineu Serra. Mestre Imediato, Leôncio Gomes da Silva. Conselheiro, José Francisco das Neves Júnior. Conciliares, na qualidade de provectos, Antônio José Rodrigues. Na classe de noviços, José Lima da Silva. Na classe de leigos, Luiz Mendes do Nascimento. Conciliares beneméritos, Benemérito Emílio Furtado Mendonça. Benemérito Provecto, Pecília Matos da Silva. Conselho Comunitário, Raimundo Irineu Serra, Constituição Dignatário. Daniel Acelino Serra, Presidente. Francisco Grangeiro Filho, Monitor. João Galberto Serra, Gestor. João Rodrigues Facundes, Secretário. Peregrina Gomes Serra, Tesoureira. Júlio Chaves Carioca, Zelador. Depois de constituída a missão, o Mestre Imperador fez a seguinte recomendação ao senhor Leôncio Gomes da Silva: que não criasse moda e nem consentisse em criar. Entrega de trabalhos e prestação de contas. No Inário de Reis, acontece a entrega de trabalhos. Trimestralmente, o tesoureiro faz prestação de contas e a gestoria apresenta uma prestação de contas semestralmente, perante todos os membros da entidade. Depoimentos de personalidades ligadas à doutrina. O que representa a cultura do Santo Daime para o desenvolvimento humano? Bom, eu posso falar do que representa a doutrina do Santo Daime
para o desenvolvimento humano a partir da minha experiência pessoal, do que representa para mim. Creio que com isso posso estender o significado dessa doutrina para a humanidade. Se um dia toda a humanidade até puder ter a oportunidade de ingerir essa santa bebida. Antes de mais nada, é uma bebida que possibilita a mim, e por isso ao ser humano, o autoconhecimento. Nos permite ter uma noção exata de nós mesmos, enxergando os nossos erros, nossos defeitos, nos possibilitando fazer uma análise da nossa convivência em família, em sociedade, no trabalho, e nos possibilitando nos programarmos para sermos cada dia seres mais perfeitos, tendo por base os ensinamentos cristãos replantados dentro dessa santa doutrina por intermédio do mestre Raimundo Irineu Serra. Então eu creio ser essa doutrina de grande valia, de grande importância para a humanidade a partir do momento em que nós temos essa consciência de que é a doutrina de Jesus Cristo, né, replantada pelo mestre Raimundo Irineu Serra, e visa resgatar os princípios cristãos para que todos nós possamos aplicar esses princípios no nosso dia a dia, na nossa convivência em família e em sociedade. O que representa para a humanidade a origem da doutrina do Santo Daime? Na minha compreensão, antes de mais nada, representa um reencontro. Se nós acreditamos que Daime é uma doutrina absoluta e é a retomada de uma doutrina que já passou pela Terra, a origem do Daime na Terra marca esse reencontro do homem com a doutrina original, com a doutrina absoluta. Marca, no final das contas, mais uma oportunidade, mais uma possibilidade do homem de se reencontrar e de se religar a Deus, como a própria noção de religião traz. A importância da origem do Daime para a humanidade significa, no meu entender, isso, esse reencontro. Depois de um grande ciclo, depois de um grande período, o homem retorna às suas origens, retorna com a possibilidade de se reencontrar com Deus novamente dentro dessa doutrina. Dedicatória. Dedicamos esta obra de fundamental importância às futuras gerações, que não alcançaram a presença material do mestre Raimundo Irineu Serra, retratada aqui em sua forma original, pois quem dela fizer uso obterá muitos ensinamentos para prosseguir a sua missão. Que este trabalho seja uma referência histórica para a entrada do terceiro milênio.